Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde ao pessoal do Facebook, a quem está em casa, através do YouTube também. Sejam todos bem-vindos aqui nessa tarde de sexta-feira. Que Jesus envolva a todos aqui nesse momento, que cada um venha receber aquilo que está buscando, né? E eu vou passar para vocês os avisos, tá bom? Que a gente passa no início da palestra para todos que vêm aqui na casa. Então, primeiro desejamos boas-vindas a todos. Peço por gentileza que desliguem o celular, tá? Mesmo que tenha deixado, por exemplo, no não perturbe, é muito importante que desligue mesmo para que ele deixe de ter o magnetismo, né? Que tem no celular, porque ele trabalha por ondas, né? Então é importante que desligue o aparelho, tá? Para que ele receba o melhor tratamento possível. Nós temos o tratamento aqui na casa de sexta-feira às 14h. A gente pede para estar chegando com uns 20 minutinhos de antecedência para estar serenando a mente, né? Está se preparando para estar entrando no salão, tá? Temos também o tratamento de terça e quinta às 8 horas da noite, sábado para as crianças às 8h30, né? 8h30, né, deles? Às 8h30 no sábado, e no domingo às 9h e às 10h30, tá bom? É importante que a gente faça o tratamento uma vez por semana. O ideal é que a gente faça sempre no mesmo dia, mas se acontecer em algum momento, eu tive uma consulta, não consegui vir na sexta, pode vir no domingo, pode vir na terça, venha no dia que você puder, tá bom? O nosso tratamento, como que ele funciona? Né? Vocês podem ver, claro, que estarão recebendo o tratamento necessário, mas quando a gente passa na orientação de atendimento fraterno, os orientadores, eles têm como indicar para vocês para os tratamentos de aprofundamento. São aqueles tratamentos que vão cuidar daquela nossa necessidade maior no momento. Então, por exemplo, eu estou com um problema de saúde física. Aí a gente vai fazer o tratamento, primeiro que é o T1, que é esse aqui, que é o tratamento que vai estar fazendo toda a limpeza daquilo que a gente vai adquirindo no dia a dia, que vai estar nos preparando para que depois a gente passe para outros tratamentos, tá? Mas passar no atendimento fraterno é muito importante, tá bom? Então, quem não tiver passado ainda, pode pedir para passar. Se não der para passar hoje, a gente deixa agendado para uma outra data, tá bom? Mas é claro, né? Para fazer esses outros tratamentos, é importante que a pessoa tenha assiduidade, que ela tenha frequência. Porque se não passa na orientação, a gente indica o tratamento, mas a pessoa não vem com frequência, ela não está preparada para estar recebendo esse benefício de uma maneira total, integral, tá bom? Outra coisa que a gente indica, né, é que antes de vir na casa, a gente evite fumo, tá? Para quem fuma, evite o uso de álcool, tá? Ou de qualquer outra substância, tá bom? A nossa casa, ela vive de doações, então a gente solicita, né, a quem tiver condição, claro, que se tiver calçados que estejam em bom estado, roupas em bom estado que não está usando mais, ou um alimento que esteja, às vezes a pessoa recebe cesta básica e recebe fubá todo mês, não usa aquele fubá, pode estar doando para a gente, que a gente monta cestas básicas para dar para as famílias que recebem aqui através da casa, e também aquilo que for de roupa, de utensílio doméstico, a gente converte em dinheiro para estar pagando as contas da casa, né? Água, luz, telefone, internet, aluguel, tá bom? E a gente só não aceita doação de coisas grandes, porque nessa casa a gente não tem estrutura para receber, tá? Mas ainda assim, vamos supor, a pessoa tem um berço para doar. Pode entrar em contato com a gente, que a gente divulga, né, Deise, através do nosso WhatsApp. E aí, aparecendo essa pessoa, a gente repassa para vocês, tá bom? Que sempre tem pessoas que procuram a casa, né, que às vezes está vindo de outro estado, que está passando por alguma situação de vulnerabilidade. Quando a gente pode, claro, o nosso trabalho aqui é a caridade, é o auxiliar, tá? Bom, normalmente, quando a gente vem buscar ajuda, a gente pensa naqueles que também estão precisando de ajuda, né? A gente pensa na amiga
na prima, no primo, nos entes queridos, nos familiares. Mas é muito importante que quando a gente vem aqui, a gente venha para cuidar da gente. Então, como é que a gente faz com essas pessoas com quem a gente se preocupa, né? Para que elas também estejam recebendo auxílio. A gente pode colocar o nome delas lá na caixinha de vibração. Aí a gente coloca o nome, data de nascimento, endereço, aí coloca lá o problema que a pessoa está passando e a gente entrega, tá bom? A espiritualidade, colocando na caixinha lá na entrada, e aí a gente entra aqui mais tranquilo, sentindo que a gente está contribuindo com a vida dos nossos entes queridos, ou até mesmo daquela pessoa, às vezes, que está tumultuando a nossa vida, né? Às vezes acontece, né, de ir no trabalho, de ter algum familiar que está passando por algum momento que a pessoa, infelizmente, não está contribuindo de uma forma positiva. A gente pode também colocar o nome dessa pessoa, pedindo paz, pedindo auxílio, através da caixinha de vibrações, tá bom? Se vocês tiverem depois alguma dúvida, precisar de auxílio, de orientação, contem com qualquer um de nós trabalhadores que a gente vai ajudar, tá? Bom, a gente pede que na medida do possível todos estejam, né, se mantendo em silêncio, serenos, tá bom? Pra tá recebendo a palestra da melhor maneira possível, porque a palestra é o nosso tratamento mental aqui na casa, né? É ele que vai ajudar a gente a entender um pouco mais o cristianismo, a filosofia espírita, né, a doutrina, e também está cuidando das nossas questões, porque a partir dele, da palestra, é que a gente vai encontrar exemplos ali que tragam conexão com o nosso dia a dia, para a gente pensar em o que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade, tá bom? Só mais um pouquinho, tá, gente? Eu falo demais, né? Bom, Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a nossa oração para a nossa casa. É um momento que a gente vai estar preparando, vai estar limpando o ambiente. Sabe aquela faxina que a gente faz? Ai, que delícia! Agora eu vou ficar assim uns dias despreocupada com isso, sem estar incomodada com a poeira embaixo do móvel. Então, essa faxina que a gente faz espiritual através do Evangelho no Lar. A gente vai pedir para a espiritualidade vir limpar, depois harmonizar e proteger a nossa casa. É muito importante que a gente faça o Evangelho no Lar, porque ele contribui diretamente com o nosso tratamento, tá? E se alguém não souber fazer o Evangelho, também pode procurar qualquer um de nós que a gente explica como que faz, tá bom? Não precisa ter o Livro dos Espíritos, não precisa ter o Evangelho, basta ter a sua Bíblia, né? Que é algo que a maioria de nós tem em casa, uma Bíblia, que dá para fazer o Evangelho no Lar. Tá bom? Bom, a gente tem as lives que vocês podem assistir pela internet, né? Quando não tiver, quando acontecer também de não vir na casa, ou nos outros dias, porque embora cada dia, né, de trabalho tem temas diferentes, tá? Então, embora você venha aqui para fazer o tratamento uma vez por semana, vocês podem estar assistindo as palestras nos outros dias, tá bom? É no mesmo horário daqui, tá? Do tratamento. E sábado que vem, dia 16, a gente tem uma feijoada especial aqui na casa, hein, gente? Porque é da Casa do Caminho, então é especial. A gente tem essa feijoada uma vez por ano, tá? Normalmente é no mês de agosto. E a gente vende o ticket com antecedência para a gente estar se preparando, né? Para a quantidade de pessoas que vai comprar, tá? Vai dar R$60. Ela serve bem 2 pessoas. E aí é só a pessoa passar aqui e retirar no dia. Tá bom? Se quiser comprar com antecedência, fiquem à vontade. É uma delícia, tá? E agora vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar o nosso tratamento. Quem se sente à vontade pode fechar os olhos, tá? Querido Pai, Deus Criador de todas as coisas, querido Mestre Jesus, nosso irmão, viemos nesse momento pedir a sua luz e seu amor sobre nós. Queremos pedir que as nossas súplicas sejam ouvidas, os nossos desejos atendidos na medida do possível e aqueles que não puderem ser atendidos, que possam ser transformados através do nosso alto amor, através da nossa busca, Jesus,
por melhoria, pela reforma íntima. Assim agradecemos por essa casa que nos acolhe, por todos os mentores que vêm conosco e que com certeza se regozijam na nossa escolha, e buscar um pouco mais de entendimento, de sabedoria, para estar vivendo as oportunidades da vida da melhor maneira possível. Assim, queremos pedir nesse momento que nos dê discernimento, que abra nossa mente e nosso coração para estarmos recebendo os tratamentos de hoje. Assim seja, graças a Deus e a Jesus. E nesse momento vamos receber com muito carinho a Mário, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa. É sempre uma alegria muito grande esses encontros, né, que a gente tem a oportunidade de aprender e sentir interagir uns com os outros, que a gente está aqui buscando um único objetivo, todos nós, que é a nossa evolução espiritual. E como que a gente consegue evoluir? É através dos ensinamentos, é através das obras que nós temos ao nosso dispor e das pessoas que vão dividindo com a gente os nossos conhecimentos, né? E hoje nós temos um tema muito importante do livro Palavras de Vida Eterna, exemplificar. A gente tem uma questão muito complicada no nosso dia a dia, né, na área de dar exemplos. A gente é muito bom para dar a receita, para falar. É fácil, né? A gente fala, olha, faz assim, faz assado, mas para que nós sigamos a nossa receita é mais complicado, né? E nós sabemos que sempre tem alguém nos observando. Ou uma criança, ou um amigo, ou aquele que não é tão amigo. Principalmente aqueles que não são tão amigos, que nos observam mais. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas larga do meu pé. E aquela pessoa que não gosta muito da gente é a que mais nos observa. Para achar os nossos defeitos, para cutucar a gente. E a gente fica irritado com isso. Poxa, eu tenho tantas coisas boas, mas a pessoa só vê os meus defeitos, isso principalmente lá dentro da nossa casa, né? E a gente sabe que lá são os nossos maiores acertos, mas são essas pessoas que nos alertam, que nos chamam a atenção, porque o nosso amigo, muito raramente ele vai falar pra gente. A gente precisa ser muito amigo, muito maleável para falar para outra pessoa, olha, né? Às vezes a gente não quer, não quero magoar, e a gente não fala. Então, aqueles que não gostam tanto da gente, não diria inimigos, que é uma palavra muito, né, forte, mas aqueles que não gostam muito da gente, são eles que nos alertam para que nós possamos nos melhorar. E nessa lição de hoje, começa aqui, segundo Lucas, no capítulo 7, item 22, que Jesus respondendo disse, ide e anunciai, ide e pregai. É o que nós falávamos do exemplo. Por que tanto 2025 depois, a gente está aqui falando dos ensinamentos de Jesus? Foi porque ele ficou falando? Foi porque ele ficou pregando? Também, mas principalmente porque ele exemplificou. E aquelas pessoas que estavam ali, alguns apóstolos, vamos colocar dessa forma, que tinham outros e outros e outros, além dos 12, alguns ouviram, alguns compreenderam a mensagem do Cristo e passou para frente. E não entenderam naquela época, e até hoje nós ainda temos dificuldade de entender. Mas o que nós estamos levando para frente é aquilo que ele nos deu exemplo. E sempre colocava nas suas parábolas dos fatos,
do cotidiano, dos acontecimentos cotidianos. Porque não adianta, por exemplo, nós falarmos de alguma coisa que acontece lá no Japão, digamos assim, uma outra cultura, uma outra forma de viver. Nós temos que falar de coisas que nós conseguimos entender, que nós conseguimos passar para frente. Todo mundo aqui sabe das dificuldades que nós encontramos aqui no nosso país, dentro da nossa família, no círculo de amigos, ali fora e tudo. Então a gente tem que falar disso. E aqui, no primeiro parágrafo, ele diz assim: através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte repontam obras suntuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Mais um parágrafozinho. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, um quanto vazio e por vezes ruidoso de semelhantes cometimentos. Ou seja, vamos resumir isso um pouquinho. Nós vemos, principalmente através da mídia, né, da internet, todo mundo hoje, um clique no celular consegue, e a gente vê assim, nossa, lá não sei aonde foi construída uma obra fabulosa, um prédio que só falta falar sozinho, etc. Podemos pegar como exemplo Dubai, né, que todo mundo já ouviu falar, que um deserto, um pântano, se nós formos estudar, e transformaram no que aquilo? O que tudo aquilo ali que eles fizeram, o homem criou tudo aquilo. Por quê? Muita concentração do dinheiro ali. E aí, assim, se nós formos estudar um pouquinho, lá, 81 são os maiores milionários de todo o planeta, estão lá. Mas por que é isso? Porque, né, os Árabes Unidos lá, a nação lá, eles, o petróleo, né, não é o petróleo que é a maior fonte de renda, aí não é pelo petróleo que as nações brigam e discutem e fazem toda aquela confusão. Eles estão muito, eles enriqueceram, são muito ricos lá. E aí eles criaram coisas impossíveis, então, brincando de Deus, digamos assim. Fazem chover, gente. Eles conseguem, através de uma técnica lá, né, que bombardeia a nuvem e chove. E tudo assim, muito suntuoso, mas é tudo artificial aquilo. É uma crítica? Não, não é uma crítica. É que para a gente entender que muitas vezes a gente olha e a gente fica, ai, que coisa maravilhosa, que coisa linda, mas é tudo supérfluo aquilo. Frio. Porque aquilo lá, o homem construiu, e tudo que o homem é finito, chega uma hora que acaba. E aí a gente vê que, em contrapartida, todo aquele luxo, aquela opulência, aquela coisa de, vamos dizer assim, como diria meus avós, de 6 gatos pingados, e a grande massa que trabalha por trás, como que é a vida deles? Então, é um lugar que atrai turistas do mundo inteiro. Tem gente que, não só dos milionários, claro, eles têm lá, é um paraíso, é uma coisa assim. Agora, tem aquelas pessoas que trabalham, que batalham, vão juntando dinheirinho, é o sonho deles, eu quero conhecer Dubai. A gente está usando Dubai como exemplo, mas tem outros e outros lugares, né? E aí tem pessoas que economiza e vai lá fazer o passeio. Né? Tudo bem, eles vão lá. E aí, essas pessoas, a gente acaba chegando para a gente
como que é o outro lado, porque obviamente eles não têm acesso a essa opulência que aqueles poucos gatos pingados têm, ou outros que têm pelo planeta que podem se dar o luxo de ir lá. Aí eles falam, porque como tem a questão do turismo, de tudo, quem está por trás, quem trabalha, aí sai tudo bonito naquelas fotos e tal, não sei o quê, mas os trabalhadores que estão movimentando tudo aquilo lá, são pessoas muito simples e muito pobres na maioria das vezes. Então, é isso que nós precisamos pensar. Nós usamos essa situação para que a gente consiga entender. Que às vezes, nós olhando para Dubai, nós falamos, mas o que eu tenho a ver com Dubai? Eu nunca vou conseguir ir lá, nem que eu economize, eu e a minha família inteira, vai ser muito difícil de eu chegar lá. Mas isso são as expectativas materiais que nós temos. O que nós verdadeiramente buscamos aqui nesse planeta? O que nós estamos aqui buscando nessa nossa encarnação? Não é melhorar aqui dentro, não é melhorar aquilo que nós somos, não é aprender a estender a mão, a auxiliar, a receber ajuda. Porque a gente às vezes se coloca na condição de que eu sei ensinar, eu sei te doar alguma coisa, eu sei te... Não. Se a gente se colocar diferente, aberto para aprender, aí sim a gente está fazendo a coisa certa. Às vezes a gente fala assim, uma criança de 10 anos fala pra gente uma coisa, menino, fica quieto que você não sabe nada, você ainda não viveu nada. Opa, espera aí. É óbvio que ele está ali sob a nossa responsabilidade, nós temos que orientá-lo, nós temos que direcioná-lo, mas olha, ele já é um espírito. A gente não sabe a idade daquele, quantas encarnações ele já teve. De repente ele é muito mais inteligente, muito mais do que nós. Mas naquele momento a gente está ali para ajudar ele a encaminhar. Então a gente não pode ignorar, a gente tem que auxiliar e, né? Ou então ao contrário, às vezes uma pessoa bem idosa que fala alguma coisa para a gente, imagina, isso era no seu tempo, não é? Quanto conhecimento que essa pessoa tem para passar para a gente. Por quê? Independente de qualquer coisa, quanto tempo ela já viveu a mais do que nós. A gente falando aqui dessa encarnação, sem contar, né, a idade espiritual. Então, a gente precisa sempre se colocar nessa posição de aprender. Aí a gente vai poder exemplificar. E para que a gente fala, o que você quer quando o seu filho crescer, o que você quer que ele seja? Todo mundo quer que ele tenha saúde, que ele seja uma pessoa bem-sucedida. A gente não está escolhendo, você tem que ser isso, aquilo, mas você deseja que ele tenha, né, que ele se realize, que ele seja feliz, que ele tenha saúde. E muitas das coisas que esse filho vai refletir lá na frente é o que ele recebeu da gente dentro de casa. Que a gente observa muitas vezes muito isso. As pessoas idosas, a dificuldade que é do trato, né, com os mais jovens, a reclamação, você não gosta de mim porque eu te criei, que eu fiz isso. A gente não vê isso o tempo todo. Então, assim, é a falta de amor, de respeito que a gente não tem. Porque se nós observarmos e darmos o devido valor para aquela pessoa, e aí a gente vai ver, na hora, não, lá na frente a gente vai passar pela mesma situação, muitas vezes. E aí se a gente já aprendeu, melhor. Se a gente ter a nossa fé raciocinada, a nossa fé ali, né, que a gente cultivou bonitinho, que a gente tem a nossa crença, é mais fácil. Então a gente precisa se abrir para observar o que acontece na nossa volta. E nunca se colocar aqui, porque a gente não está aqui. A gente tem que estar aqui, no mesmo patamar todo mundo. E aí, meus amigos, para que a gente possa, né, nosso tempo não é muito longo, então vou ver aqui o último parágrafo, que a gente reflita um pouquinho só sobre ele.
Disse Jesus, em várias ocasiões, aos seguidores, ide e pregai. Pregar o quê? Prego como é que é? Não, né? É aquilo que nós já adquirimos, que nós acabamos de dizer. Aquilo de bom que nós já conseguimos fazer. Porque muitas vezes a gente se cobra por coisas que nós não conseguimos fazer. Ou por coisas que nós fizemos e falamos assim, nossa, mas se eu soubesse, eu não tinha feito assim. Mas realmente eu não sabia. Naquele momento eu fiz o que eu sabia, o que eu tinha. Que às vezes o nosso filho, lá naquele momento acalorado, eu não pedi para nascer. Se ele soubesse, né? Não adianta a gente querer, né, falar, mas um dia, se ele se interessar, se ele quiser, né, buscar, ele vai entender. Aí ele vai falar, nossa, se eu soubesse. Mas era o que tinha que ser naquela hora. Então, a gente precisa sempre dar 3 passos para frente e 2 para trás e começar de novo. E sempre de que forma? Ouvindo. E se nós queremos auxiliar alguém, se nós queremos exemplificar alguém, por exemplo, a gente está cheio de erros, né? A gente está cheio de defeitos. Aí a gente grita, por exemplo. A gente quando está falando, quando veja a tom de voz já está lá no ensino, parece que está brigando com o mundo. Ele não é o tom da voz. Aí o filho está fazendo qualquer coisa, a gente... Menino, não grita, não faz isso e aquilo. Aí o que nós estamos fazendo, né? Que beleza. Aí ele vai falar pra gente. Na minha geração a gente não falava, né? Que a gente dizia que tinha maior respeito pelos pais. A gente tinha um medo tremendo, né? E a gente não respondia. Mas o nosso bebê lá de 4 aninhos, ele já vai virar para você e vai falar, mas você está gritando. Então e aí, tudo bem, a gente errou, olha. E aí a gente tem que ter a humildade de falar, olha, me perdoe, eu realmente errei. Mas você está falando para mim não fazer isso, mas você faz. Mas é justamente por isso, eu sou humana, eu falho. E eu sinto a dor, e eu sinto o reflexo disso que faz para mim, por isso que eu estou pedindo para você não fazer. E tomara que você consiga não recair no erro como eu. Então, não tem. A única desvantagem que a gente tem, e a gente provavelmente não vai conseguir ser ouvido, se a gente se colocar eu, por exemplo. Né? Tem umas pessoas que já começam como eu, por exemplo. Então, aí e você quer ajudar alguém, não é já ir criticar o outro. Busca alguma coisa de bom que ele tem, para você começar por ali. Aquele filho difícil que você não consegue, ele reclama de tudo, a vida não presta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Adianta você chegar na hora que ele está falando isso, você é mal agradecido, porque tem tanta gente que não tem onde morar. Não adianta, né? A gente sabe que isso não funciona. Então, você vê alguma coisa que ele tem de bom e você pega naquilo. Mas você é uma pessoa bonita. Você não conseguia achar nada naquele momento. Você tem 2 pernas, você consegue ouvir, você consegue ver. Isso já é uma dádiva. E começa por ali. Mas não adianta ficar martelando, né? Então a gente tem que ser... Vamos dar o exemplo? Vamos, mas vamos dar o exemplo naquilo que nós temos certeza que nós podemos dar o exemplo. E se a gente não puder dar um bom exemplo, é que a gente, feche a nossa boquinha e faça uma oração. Peça a Deus que nos inspire. E, meus amigos, para finalizar, nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do Espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da solidariedade, na certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. É o que nós acabamos de fazer. Então, que cada um de nós dê o seu melhor. E o melhor de cada um de nós é particular, é individual.
não é que nem o do outro, não é que nem da amiga, não é que nem do amigo. É o que nós podemos. Se a gente puder falar uma palavra, a gente faz muitas vezes, vai com Deus, Deus te abençoe. Que isso seja realmente a nossa vontade, aquilo que a gente deseja. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos e Jesus nos abençoe. Então, obrigada, Márcia. Bom, gente, então vamos dando continuidade aqui. Chegou o momento muito gostoso do nosso tratamento, que é as nossas vibrações. Eu vou pedir para o pessoal de casa que não pegou as garrafinhas de água, ainda dá tempo de pegar. Após as vibrações, iremos fazer a fluidificação das águas, tá bom? Então, eu vou convidar que todos fechem os olhos. Quem não se sentir bem com os olhos fechados, não tem problema. O importante neste momento é que a gente procure elevar os nossos pensamentos e sentimentos, né, o máximo que a gente puder, para que os nossos benfeitores possam acolher as nossas vibrações, levá-las aos locais que nós direcionamos. Nesse instante, então, vamos abrindo os nossos corações em forma de vibrações com fluidos de cura, de paz, de amor, de harmonia, de união, de alegria, felicidade e entendimento a todo o nosso planeta Terra, que é essa casa que nos acolhe agora nesse instante dessa nossa caminhada terrena. Rogamos, Senhor, que nesse instante todos esses nossos desejos estejam percorrendo cada cantinho do nosso planeta. A terra, o asfalto, a fauna e a flora, sendo depositado, Senhor, no cantinho em que se fizer necessário. Vamos nesse instante também vibrar por todos os países que sofrem com a guerra, das armas e do sentimento do ódio. Vamos vibrando o perdão, a união e a paz. Para todas as casas de orações que leva os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nesse instante vamos vibrando a união, a paz e o amor. Vamos vibrando a cura, o amor, a fé e a esperança para todos aqueles nossos irmãos que passam por dificuldades de doenças do corpo físico, do corpo espiritual, aqueles que se encontram num leito de hospital, aqueles que se encontram nos seus próprios lares, possam nesse instante estar recebendo esse nosso desejo de força, de amor e de entendimento. Vamos nesse instante vibrar por todas as crianças, aquelas que são amadas, as que não são, todas aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Que nesse instante, Senhor, todas elas possam se sentir abraçadas pelo manto azul da Mãe Maria, que a todos acolhe. Que elas possam sentir, receber essas nossas vibrações de amor, de acolhimento e de alegria. Vamos vibrar por todas as famílias e por todos os lares que sofrem com o desamor e com a desunião. Nesse instante, Senhor, vibramos fluidos de paz, de amor, de perdão e de união. Para todos os nossos irmãos que estão desencarnando neste momento, partindo para a pátria espiritual, vamos deixar aqui a nossa vibração de entendimento,
para a sua nova condição. E para aqueles que chegam agora na Terra, recebam também as nossas vibrações de amor, de luz e de força para darem continuidade nas suas missões. Para todos aqueles nomes que se encontram na nossa caixinha de vibração, vamos vibrando a fé e a esperança. Vamos vibrar também pela casa do caminho, nesse instante vibrando. É essa casa que nos acolhe com tanto amor, que nos direciona, que nos acolhe, que nos dá colo e que nos fortalece tanto. Vamos então nesse instante vibrando a união e o amor. Vamos agora deixar aqui uma vibração em aberto de cura para que os nossos irmãos benfeitores as levem aonde ela se fizer mais necessário. Que assim seja. E nesse instante, Senhor Jesus, vamos te rogando, Pai, que seja feita a fluidificação das garrafinhas de água, Senhor. Que seja colocado, Senhor, em cada uma delas os fluidos balsâmicos para aliviar as nossas dores físicas, espirituais, emocionais. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção da oportunidade. E agradecidos que estamos todos nós, vamos então mais uma vez agradecer a Deus que nos permitiu esse encontro nessa tarde de hoje, para estarmos aqui ouvindo um pouquinho do Teu ensinamento. Pedimos, Senhor, então, que possamos todos nós levar desse ensinamento que tivemos aqui nessa tarde de hoje para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos aqueles que nos cercam e para nós mesmos, né? Para que procuramos cada vez mais sermos seres melhores através da reforma íntima. Então, a gente agradece também ao Dr. José Maurício e a todos os nossos irmãos do plano espiritual que nos auxiliou, que nos auxilia no tratamento no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus.